Graça e paz, tudo bem com vocês? Coisa boa. Esse é o início, quem sabe, dos próximos tantos seminários, né? Esse é o primeiro seminário Evangelho Sem Fronteiras. Nós vamos abordar sobre a volta do Senhor Jesus no tema e na disciplina da escatologia. É interessante a gente observar que num lugar e debate na ambiência como essa, está disponível a todos os irmãos discordarem a respeito do que será falado aqui. É permitido discordar com todo respeito, é permitido a gente pensar juntos. Afinal de contas, a escatologia, dentre outras matérias, não tem uma temática fechada. A gente pode passear panoramicamente sobre várias correntes e disciplinas dentro da escatologia. O pastor Pedro Cardoso iniciará hoje a nossa palestra, depois virá o pastor André Ferraz e o pastor Antônio José na parte da tarde. Eu gostaria de deixar um texto da palavra com vocês, está no livro de Atos. Estou correndo um pouquinho pelo adiantado da hora, para a gente já passar a palavra para os palestrantes. Atos no capítulo 1, esse texto, pessoalmente, eu gosto bastante, embora seja abordado também nos evangelhos sinóticos de Marcos e Mateus, mas nós temos uma observância muito interessante que converge todas as nossas ideias e situações de opiniões ao longo da história sobre o que haverá na Terra como maior evento que o planeta vai experimentar, que é o arrebatamento da igreja. Algumas correntes teológicas, especialmente a dispensacionalista, não acreditam na vinda do Senhor Jesus como sendo um evento de arrebatamento, de parousia. Mas aqui a gente tem uma similaridade, uma convergência com todos os que creem na fé cristã sobre este evento que acontecerá. Atos capítulo 1, no verso 6, diz assim, olha: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? O verso 7, respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. E aí o texto conhecido: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O verso 9 segue dizendo: Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes ir. Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Gostaria de convidar você a ficar de pé, vamos orar. Esse é um texto clássico, como eu já disse, que converge na nossa fé cristã. Não existe aqui um disparate de acreditar se o Senhor Jesus irá voltar ou não, como observado também nos evangelhos sinóticos. E é interessante que na soteriologia bíblica, naquilo que nós acreditamos como salvação, temos várias categorias de crenças cristãs. E é bom observar que hoje algumas colocações serão manifestas aqui nesse seminário, diferentemente do que todos nós já ouvimos ao longo da nossa fé cristã, como, por exemplo, o pré-milenismo histórico, que será abordado hoje à tarde pelo pastor Antônio José. É um tanto diferente. Eu até preparei alguns conteúdos aí que ele me pediu um pouco mais adiante, para que a gente estude juntos aí. Tá bom? Vamos orar. Senhor,
em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela vinda desses irmãos aqui, pela reunião de todos nós, que teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento nesse dia, que seja algo proveitoso, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa fé possa se fortalecer no Senhor cada vez mais, a comunhão possa se estabelecer com muito mais força, Senhor. Nesses dias tão difíceis, nós precisamos uns dos outros. Obrigado por esse dia aqui, por essa oportunidade e privilégio de estar na sua presença, nos edificando mutuamente, aprendendo uns com os outros, olhando nos olhos uns dos outros e compartilhando das tuas coisas. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Um privilégio para mim poder estar aqui com os irmãos nesta manhã, participando então deste primeiro seminário de Evangelho Sem Fronteiras. Eu nem sei, mas é foco, Evangelho Sem Fronteiras, né? Mas é muito bom estar conhecendo, e como disse o nosso querido pastor, nós hoje fizemos o download, né? Então, nos vimos aí face a face, porque a gente normalmente se vê, ou se fala, ou se comunica virtualmente. Hoje nós estamos então ao vivo, a cores e ao cheiro, né, que podemos dar cada um de nós uns dos outros. Mas é muito bom estar com os irmãos e de poder estar nesta manhã ministrando então a palavra nesse início do seminário, falando justamente sobre a importância do estudo de escatologia hoje, né? Então eu gostaria de começar com a leitura do Evangelho de Mateus, esse texto que nós vimos agora há pouco de Atos, é um dos textos muito importantes, mas eu quero levar vocês para Mateus 24, que é o sermão escatológico. Então, para nós fazermos a leitura e entrarmos então naquilo que nós queremos tratar com os irmãos. Mateus capítulo 24, versos 1 a 14. Mateus 24, 1 a 14 diz: E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Tá, meu óculos, que a iluminação aqui não me ajuda. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O tema escatologia é um tema extremamente importante. Ele é tão importante que ele vem do Antigo Testamento, através dos profetas, que já abordaram a respeito, então, da escatologia do final dos tempos. E escatologia, né, como os irmãos sabem, então vem do grego eschaton, que fala as últimas coisas, né, e logia, que é estudo. Então, estudo da doutrina das últimas coisas, isso é escatologia. E os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre isso, não é? Então nós, certamente nos estudos que vamos ter hoje, quando estudarmos as 70 semanas de Daniel, não é? Então evidentemente será abordada essa questão profética. Então Antigo Testamento fala, Novo Testamento fala, e Jesus, que é justamente aquele que veio para trazer a manifestação do Deus infinito, certo? Num homem comum como qualquer um de nós, né? Então, humanamente falando, então Jesus veio justamente para revelar quem é Deus e estar no meio dos homens. Ele evidentemente aborda também essa questão. Ele tem o seu ministério, ele primeiro vai se apresentar então como o Messias, o Salvador do mundo. Ele reúne os seus discípulos, naqueles 3 anos e pouco, Jesus está ministrando aos seus discípulos, mas agora é chegado o momento em que Jesus sabe que ele será entregue nas mãos dos homens, e uma vez que ele vai cumprir o seu papel messiânico, salvador, redentor, então que ele sabe que vai para a cruz do Calvário, ele então reúne os seus discípulos. Eles estão olhando, não é? E quantos aqui já foram até a Israel, já estiveram em Jerusalém? Só nós? Ok. Quando você está em Jerusalém e você está depois do Ribeiro de Cedron, aqui no Jardim das Oliveiras, você vê então o lugar do templo. Hoje é a Mesquita Omar e a Mesquita Al-Aqsa, certo? Que estão na esplanada do templo lá em cima, mas daqui do Monte das Oliveiras você vê muito bem, então o muro que cerca Jerusalém, e via-se então naquele tempo de Jesus o templo, o segundo templo construído por Herodes. Então eles estão vendo o templo, estão olhando para aquilo lá. Então, e eles estão agora andando na esplanada do templo, e os discípulos estão dizendo: mestre, olha que templo, olha que coisa maravilhosa, olha só a estrutura desse templo. A estrutura é tão forte, né, que do outro lado do templo, do lado oposto, né, ao Monte das Oliveiras, você está então no Cotel, que é o muro do templo, onde os judeus hoje fazem as orações deles do outro lado. É um vale, né? Então você está do outro lado, e ali a estrutura do templo se manifesta até hoje com as pedras que sustentavam o templo lá em Jerusalém. Então eles estão olhando para aquilo tudo. Olha que estrutura, olha que coisa extraordinária. E Jesus então diz para os discípulos: vou dizer uma coisa para vocês, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso certamente devia ter sido uma paulada na cabeça dos discípulos, porque eles eram judeus, e como judeus amavam Jerusalém, né? E amavam o templo mais do que tudo, talvez mais do que a Deus. Aquilo era um orgulho para eles como judeus, terem um templo daqueles, né? E agora estão ali com aqueles que eles pensam ser o Messias. Os discípulos, eu acho que eles ainda não estavam convencidos, estavam andando com ele, certo? Mas o convencimento mesmo vem em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo, certo? Aí então realmente eles foram cheios, mas até ali eles estavam relativamente convencidos de que Jesus era o Messias. E então eles estão no templo, que é preparado justamente para a vinda do Messias. E Jesus então os decepciona, humanamente falando,
dizendo: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso para eles era uma ofensa, soava como uma ofensa. Então depois que eles saem do templo, atravessam o ribeiro de Quidron, ou Cedron, e vão para o Monte das Oliveiras, e lá do Monte das Oliveiras, olhando para o templo, Jesus então agora vai trazer esse sermão escatológico. Ele está ali no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, e Jesus está preparando os seus discípulos para que eles tomem conhecimento, certo, de algo que vai acontecer no tempo deles, mas de algo que há de acontecer lá no futuro. E os discípulos então perguntam para ele: mestre, né? Mestre, quando estas coisas sucederão? Porque Jesus está dizendo: esse tempo vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando sucederão estas coisas? Os discípulos fazem 3 perguntas numa só. Ou seja, eles perguntam 3 coisas numa mesma pergunta. Primeiro, quando sucederão estas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, que sinal haverá do fim ou da consumação do século, do fim do mundo? Então eles perguntam 3 coisas numa mesma pergunta para Jesus. Então, quando sucederão estas coisas? Jesus então diz: olha, isto aí vai acontecer nesta mesma geração. Nesta mesma geração tudo isso vai acontecer. E aqui os teólogos já começam a se embananar, certo? Porque misturam tudo isso, mas como não aconteceu tudo no tempo deles? Não, Jesus está respondendo 3 questões. Então a primeira questão é: quando sucederão estas coisas? E estas coisas se referem ao templo derrubado. E Jesus está no ano 33. Vamos pegar aqui realmente todo o cronos, o tempo, certo? Que nós temos então no cristianismo. Então Jesus estava com 33 anos, nasceu no ano 0, ano 33. Jerusalém foi destruída que ano? Que ano foi destruído Jerusalém? 70. Ou seja, 37 anos depois, ou 36 anos depois, o templo foi destruído. Jerusalém foi destruída. Os judeus foram expulsos de Jerusalém. Portanto, o que Jesus disse se cumpre perfeitamente. Quando sucederão estas coisas? Nesta geração. Então, nesta geração, o templo foi destruído. Os judeus foram expulsos por todo o mundo, já no ano 33. E nós ficamos então com essa primeira parte da resposta de Jesus perfeita, completa. Mas que sinal haverá da tua vinda? Então eles estão perguntando uma outra coisa agora hoje, porque Jesus está dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, que ele padeça nas mãos dos homens, certo? Que ele morra, e os discípulos estão perdidos. Toda esta informação de Jesus agora, pouco antes então de acontecerem estas coisas, os discípulos ficam perdidos. Senhor, eles não querem que Jesus morra, eles querem proteger Jesus de todo jeito, é o mestre deles. Se ele vai, o que vai acontecer com a gente? Então, na verdade, eles não tinham ainda aquela firmeza que eles deveriam ter e que vão ter realmente depois. Por isso eu falo para mim, a vinda do Espírito Santo é fundamental realmente na história do cristianismo e da igreja, não é? Então, mas até ali eles não tinham firmeza. Então agora, que sinal haverá da tua vinda? Jesus vai voltar. Então Jesus vai falar agora da vinda dele, quando o Filho do Homem vier, né? E depois da consumação do século, quando é que o mundo vai terminar? Essas 3 questões eram fundamentais. Por que estudar escatologia é importante para nós? Porque foi importante para os apóstolos, para os profetas no Antigo Testamento, foi importante para Jesus, e para Jesus poder situar os seus discípulos dentro de uma realidade profética no seu tempo. Então, para que eles tomassem conhecimento. E terceiro, né, é importante para nós, porque nós como igreja precisamos estar tomando conhecimento desta questão que lamentavelmente é muito pouco pregado nas igrejas.
Muito pouco se fala da volta de Jesus, muito pouco se fala do fim do mundo, muito pouco se fala destas coisas. E isso é muito triste, mas para nós é importante que nós saibamos disso. E eu quero dizer uma coisa a mais, irmãos. Aqueles que tomaram conhecimento desta reunião que estamos tendo nesta manhã e teremos no dia de hoje, aqueles que tomaram conhecimento disso estão de ouvidos atentos, certo? Ia falar de orelha em pé, né? Estão de ouvidos atentos para saber o que é que vai acontecer aqui. E estão querendo dizer, escuta, estão querendo saber o que acontecer aqui. Também queremos tomar conhecimento. Então vocês gravem, vocês façam alguma coisa. O meu pastor lá em Santos já falou para mim: pastor, o senhor vai participar de um congresso de escatologia? Pastor, então o senhor vai depois ministrar aqui na igreja. Por quê? Porque isso é importante e lamentavelmente muito pouco pregado, porque os próprios pastores não sabem nada de escatologia. Não é que eu vou dizer que não sabem nada, mas sabem muito pouco. Sabem muito pouco. E outra, nós estamos num tempo em que a igreja, ela vai se envolvendo realmente nas questões do mundo moderno, que ela já não tem mais tempo para pensar no que é que vai acontecer lá na frente. Então nós temos que estudar sobre escatologia. A igreja precisa estudar sobre isso e é fundamental. Eu até peguei um artigo pela internet: Igreja Ocidental é motivo de piada para cristãos perseguidos na China. Igreja Ocidental é motivo de piada. Por quê? Porque um chinês veio aqui no Brasil, né? Veio no Brasil, está aí no Brasil, um pastor, e já acostumado com a igreja aqui no Brasil, e ele foi visitar a igreja na China. E quando ele começa a contar como é que é a igreja evangélica no Brasil, os chineses começaram a rir, a igreja começou a rir, mas riam e riam muito mesmo, porque eles falam: não pode ser, crente não pode ser isso, crente não pode ser desse jeito. Então começou a falar de alguns problemas, algumas dificuldades, Fala, para dificuldade temos nós aqui na China, que não podemos nem nos reunir, temos que nos reunir escondidos, temos que ter aquelas igrejas nas casas, aquelas reuniões escondidas, porque o Partido Comunista não permite e nos persegue, né? Então, falando das dificuldades. E outra coisa, a igreja no Brasil não fala sobre a volta de Jesus. A igreja no Brasil não fala do final do mundo. A igreja no Brasil não fala mais de céu. Por quê? Porque a igreja hoje, né, talvez nessa modernidade, então falar de céu é como se fosse um conto de fadas. É como se fosse uma fantasia. Porque as pessoas estão tão mundanizadas, nós, crentes, estamos tão mundanizados, tão contextualizados com este século, que falar realmente das coisas futuras e falar de céu, isso soa como fantasia. Eu me lembro quando eu era recém-casado, fui membro da Igreja Batista de Vila Mariana, e o pastor, me foge o nome dele, pastor Rubens Lopes pregou sobre céu. Isso há mais de 50 anos atrás. Pastor Rubens Lopes pregou sobre o céu. E ele disse: para a maioria dos crentes, o céu é uma pândega. Nunca me esqueço dessa mensagem do pastor Rubens Lopes. Para os crentes, para a maioria dos crentes, o céu é uma pândega. Se eu tenho fome, no céu eu vou ter comida à vontade. Se eu sou pobre, no céu eu vou ser rico. Se eu aqui ando vestido de andrajos, no céu eu vou ser vestido como rei. Então, na verdade, o céu é tudo o que é oposto àquilo que eu tenho necessidade, ou aquilo que eu tenho carência. Então é como se, não, no céu tem banquete o tempo todo, é festa o tempo todo no céu. E aí então ele vai trazer um estudo a respeito do céu, para dizer o que é que biblicamente é o céu. Sabe,
Eu não sei, depois do pastor Rubens Lopes, só uma vez, eu ouvi um pastor que foi meu pastor também em Andradina, no interior de São Paulo, pastor João Gomes Ferreira. Pastor João Gomes pregou sobre céu, outro sermão que eu nunca mais me esqueci, certo? E aí então a gente pode se deliciar dessas coisas, mas os pastores modernos não pregam mais sobre isso. Por quê? Porque na verdade existe em nós uma fantasia a respeito destas coisas, e nós temos que trazer biblicamente o que é que a palavra de Deus nos ensina. E na área escatológica, portanto, há também muita fantasia, e de certo modo há muito medo dos pastores por causa das posições, né, quanto a milênio, né, quanto a grande tribulação, se será antes, será no meio, será depois, e coisas assim. Então esse tipo de coisa fica difícil. Não entendem a respeito das 70 semanas de Daniel, né? Então, ok, isso daí dá muito trabalho e acaba realmente deixando de lado, mas é muito importante de que nós conheçamos a respeito de escatologia. Foi importante para os discípulos de Jesus. Foi importante quando Jesus subiu ao céu. E nós acabamos de ouvir agora com o pastor Cláudio a leitura da palavra, certo? Então, quando ele foi, ele disse, da mesma maneira como vocês o viram ir, ele virá. Ele virá. Então, na pregação da igreja primitiva, estava a volta de Jesus. Estava a volta de Jesus. Houve um tempo, também na minha adolescência, na minha juventude, em que os adventistas trabalharam muito em cima disso por causa de um programa chamado A Voz da Profecia. E havia até o quarteto, né? Quarteto Voz da Profecia, que eu era fã daquele quarteto, né? Então esse quarteto foi se renovando, mas era o quarteto Voz da Profecia. Então, e havia um programa de rádio que dizia: esta é a voz da profecia. E este programa anuncia a volta de Jesus. Mas acabou. Nem os adventistas mais hoje pregam sobre isso. Hoje estão pregando muito mais sobre sábado, sobre algumas questões da lei, do que na verdade voltar outra vez a pregar a volta de Jesus. Vai se deixando esse tipo de coisa dentre aqueles que na verdade até desenvolveram muito o seu ministério. Por outro lado, eu estava conversando agora há pouco com o pastor Antônio, eu disse, a questão da escatologia também deve nos remeter a uma revisão teológica. Por quê? Porque toda a nossa teologia cristã foi formada num período em que não havia Israel. Toda a nossa teologia foi formada num período que Israel não era mais referência. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída no ano 70. Não há mais Israel. 1900 anos os judeus andaram errantes pelo mundo, não eram mais nação, porque para ser nação é preciso de 3 coisas: é preciso de um povo, é preciso de uma língua e é preciso de um território. Aí se constitui uma nação, certo? Vê as nações indígenas no Brasil, que eles clamam por um território deles, para que eles sejam uma nação indígena. Então é preciso um povo, língua e território. Israel era povo, espalhado pelo mundo, não tinha língua, porque eles pegaram as línguas dos gentios. Então os que foram para a Alemanha falavam alemão, os que foram para a América falavam inglês, os que foram para a Europa falavam francês ou espanhol ou inglês, né? ou austríaco, outras línguas aí, né? Então eles pegaram as línguas das nações. E no começo de 1900, um judeu falou: espera um pouquinho, nós estamos errados. Se nós queremos nos constituir numa nação, nós somos um povo, então nós temos que restaurar a nossa língua. E ele pega então o Antigo Testamento, o hebraico do Antigo Testamento, e dentro da sua casa, ele, a mulher e o filho
começam então a falar, a se comunicar em hebraico, a aprender hebraico, e eles começam a restaurar o hebraico, ele começa a dar aulas de hebraico, e aí então ele começa a jogar essa ideia no mundo todo, e os judeus, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos, seja lá nas Arábias, onde for, os judeus então recomeçam a estudar hebraico. Então, com o tempo, né, através da Bíblia, do hebraico bíblico, eles restauram o hebraico entre o povo judeu. E agora, então eles são um povo e têm uma língua, mas não têm um território. E então eles lutam por um território. E em 1947, por decisão das Nações Unidas, em novembro de 47, se volta então realmente a Inglaterra a liberar aquele estado para o Estado de Israel. E em maio de 48, então agora os judeus, através das Nações Unidas, têm o seu território de volta. Então agora eles voltam para o seu território. Então agora eles são um povo, eles têm uma língua e eles têm um território. Então volta a ser a nação de Israel. Isso em 1948. Do ano 70 até 1948, eles não eram nação. Eles não eram referência. E é nesse período, no 4º século, que se formam as principais doutrinas cristãs, quando se constitui então uma igreja apoiada pelo Estado romano, né? E então nós temos aí a igreja católica, e o cristianismo se torna católico. Então, tanto o católico romano, quanto o católico ortodoxo, quanto o católico copta no Egito, então nós vamos ter esses grupos cristãos, que eram os grupos primeiros, e esses grupos formam a doutrina cristã, mas não tem referência a Israel. Israel não existe, porque isso é 4º século, e a igreja Israel foi destruído no 1º século, 4º século. E aí então, o que eles fazem com as doutrinas que são de promessa de Deus a Israel? Israel não existe. Então, uma vez que Israel não existe, essas promessas são para a igreja. E todas as doutrinas, e todos os ensinamentos, e todas as promessas bíblicas em relação a Israel, Israel não existe, é tudo para a igreja. E a teologia é formada numa teologia de substituição. A igreja substituiu Israel. Vem a reforma, século XVI, Lutero, vem Zwinglio, vem os outros reformadores, fazem a reforma na igreja católica, e aí então se torna uma igreja reformada, e igreja protestante, e a igreja reformada, e a igreja protestante começam a trazer as doutrinas, e fazer um expurgo naquelas doutrinas católicas, e começam então a apresentar a doutrina realmente da igreja agora reformada. Mas a doutrina está baseada sempre na mesma doutrina católica. Israel não é referência. Tudo que se refere a Israel hoje é a igreja substituiu Israel. E assim até 1948. Em 1948 Israel volta para sua terra. Agora é uma nação constituída. E agora, como é que fica aquela teologia que a igreja roubou do povo de Israel? Olha o que eu estou dizendo, isso é sério. As promessas de Deus para Israel agora são da igreja. Como é que fica Israel? E nós estamos olhando para Israel hoje, e Israel, ela entra neste relógio de Deus. E o relógio de Deus, ele tem dois meios de se contar o tempo. Um é no Cronos. No Cronos, Israel então em 14 de maio de 1948, então se constituiu nação. Ok, isso é no tempo do relógio homem, no calendário humano. Mas Deus não trabalha no Cronos, Deus trabalha no Kairos, no tempo dele, que não está dentro do cronômetro humano, não está dentro do calendário humano. Deus tem o seu próprio calendário, é o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. E nesse tempo próprio, Israel então volta para a sua terra. Agora nós começamos a olhar, e eu olho para Ezequiel 37, e eu começo a ver o vale de ossos secos. E Deus, e na visão lá de Ezequiel, o que é que você vê? Um vale de ossos secos, e os ossos estão sequíssimos.
Esses ossos ficaram 1900 anos expostos, estão sequíssimos. E Deus pergunta para o profeta: por acaso poderão viver estes ossos? E o profeta diz para Deus: Senhor, tu o sabes. E Deus disse: profetiza, abre a tua boca e profetiza vida para esses ossos. E o profeta abre a boca e diz: unam-se osso com osso. E houve um rebuliço no vale, osso procurando osso, o osso da falange, né? Cada osso, um procurando o outro, se encaixando, aquele barulho de caveira se juntando, num vale cheio de ossos. E aí Deus vai dizer lá no final do capítulo 37, assim será com a casa de Israel. Assim será com a casa de Israel. Então agora eu começo a observar de que Ezequiel 37 não é para mim como igreja. Ezequiel 37 é na verdade para a casa de Israel, que está lá em Jerusalém, que está lá em Israel. Então o povo está lá. Então eu preciso começar a rever também a minha doutrina, a doutrina bíblica, porque as promessas de Deus para Israel estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós estamos vendo o que é que Deus está fazendo em relação a Israel. Israel é uma das, apesar de ser um país do tamanho do estado de Alagoas, pequenininho, na questão da ciência, da tecnologia, da agricultura, certo? As experiências que se possa ter realmente em termos humanos, Israel está entre a cabeça das nações. É no mínimo o quinto país mais conceituado tecnologicamente falando. Um paísinho daquele. Um país que tem o quê? Né? É mais novo do que eu, o país. Eu sou nascido em 45, o país nasceu em 48. E é uma das nações mais evoluídas do mundo. Então o que é que eu vejo nesse aspecto? Então, para mim, está se cumprindo mais uma parte daquilo que Jesus diz que é a doutrina das últimas coisas. Isso faz parte da escatologia. Eu e você somos escatológicos. Eu e você estamos vivendo nessa doutrina das últimas coisas. O que é importante? Por que é importante nós pregarmos a respeito da volta de Cristo? Porque é importante nós pregarmos a respeito de escatologia? Porque na verdade nós somos o fruto dessa escatologia. Nós estamos vivendo neste tempo. Eu gosto daquele texto que diz assim: chegado na plenitude dos tempos, veio Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, mas naquele vértice que tem o começo, quando estava realmente lá no fundo do poço, mas tudo preparado, Jesus veio, e agora realmente nós estamos chegando no final. Na plenitude dos tempos veio Jesus. Que plenitude dos tempos foi aquela? Quando na verdade o mundo tinha uma língua só, o mundo era romano, mas falava grego, certo? Quando todos os caminhos estavam abertos, quando Israel na verdade era o caminho, a rota de todos os comerciantes que passavam, né? Que iam para o sul, que vinham para o norte, todos passavam por ali, por Israel, né? Então Israel é colocado num lugar estratégico. Deus é estratégico, Deus é assim. Então aquele paizinho, né, colocado lá no lugar estratégico do mundo, pode ver que os olhos do mundo estão voltados para Israel. Eles estão no meio de inimigos para todo lado. Se você pega o norte da África, certo? E você vem para o Egito, e você vem para Israel, passa por Israel, e você vai do outro lado, né? Então do outro lado é Líbano, Síria, Jordânia, né? E você vai descendo tudo quanto é países árabes, são todos inimigos de Israel, especialmente o Irã. Inimigos de Israel. E aquele paizinho de nada, que você olha no mapa, é apenas uma manchinha que você tem lá, no meio de todo mundo inimigo que tem. Mas ele está lá,
E eu quero dizer uma coisa para você: os olhos de Deus estão colocados em Israel. Israel faz parte do relógio de Deus. E por isso nossa teologia precisa ser revista no sentido de que aquilo que Deus prometeu para Israel continua valendo para Israel. Eu preciso aprender o que é que Deus prometeu para mim como igreja, para nós como igreja. Então começar a trazer para nós aquilo que verdadeiramente está em nós. E eu louvo a Deus hoje porque nós estamos num tempo em que o cristianismo de maneira geral ama Israel. Tem voltado o seu amor a Israel. Muitos crentes voltaram a orar pela paz de Jerusalém, certo? Então a promessa bíblica: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então nós aprendemos a orar pela paz de Jerusalém. Então hoje nós temos os olhos voltados para Israel. Até o nosso presidente agora, né, já quer mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então e ele disse: eu acho interessante isso, nossa religião é judaico-cristã. Onde já se viu que dizia judaico? Nossa religião é cristã. Onde já viu que a igreja católica diria uma coisa dessa? Não, nós somos cristãos, certo? Mas hoje já se diz, nossa posição é judaico-cristã. Alguma coisa está acontecendo, e alguma coisa vai acontecer ainda nessas questões teológicas. Então vamos pegar, biblicamente falando, o que é que, especialmente o Novo Testamento, e mesmo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele diz o seguinte, lá através do profeta Ezequiel: Deus diz ao profeta: pega uma vara. Ele pegou uma vara, quebra no meio, e ele quebrou. O que é que você tem na sua mão? 2 varas. Agora junta uma vara na outra, segura no meio, segura. E Deus pergunta: por acaso uma vara quebrada pode voltar a ser uma? E diz: ainda que isso seja impossível a vocês, mas nas minhas mãos eu vou unir de novo Judá e Efraim. Assim são as duas casas de Israel, a casa de Judá e a casa de Efraim. A casa de Efraim eram as 10 tribos do norte. Elas foram caldeadas pelos caldeus, misturadas, e a tribo de Efraim, portanto, ela passou a estar no mundo todo. Quando todos nós dizemos hoje: olha, eu acho que eu tenho algum sanguinho de judeu. Não é judeu, não, você é efraimita. Eu e você somos efraimitas. Não somos judeus, não. Nós somos daquelas 10 tribos perdidas da casa de Israel, que ficaram misturadas no mundo todo. Então quando fala: não, mas se nós fizermos o DNA, hoje tem um exame de DNA que você faz mais profundo, e você vai verificar qual é a sua ligação com o DNA de Abraão. E se você tiver mais de 10%, né, do seu DNA com o mesmo DNA de Abraão, então ele diz: então você é judeu. Não é judeu, não. Nós vimos por herança lá de Abraão, mas na verdade nós somos aquela tribo de Efraim que ficou perdida. E o que é que Deus vai fazer no final? Deus vai juntar as 2 varas numa vara só. E no final Deus vai juntar igreja e Israel, e nós seremos um só nas mãos do Senhor. Jesus veio para ser o Messias de Israel. Mas quando Jesus passa pela aldeia de Sicar, e quando Jesus está sentado naquele poço, e aquela mulher samaritana vem tirar água, e ela não sabia, e Jesus diz: dá um pouco da água. Como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto de João diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas quando Jesus fala daquela mulher, e ela vai chamar as pessoas da cidade para que venham conhecer Jesus, e os homens da cidade vêm para conhecer Jesus, conversam com ele, diz: não, Senhor, o Senhor precisa ficar com a gente. E Jesus ficou 2 dias em Sicar, 2 dias. E depois de 2 dias na cidade, o povo da cidade disse: agora não é mais pela palavra da mulher, mas nós agora temos visto e ouvido, e sabemos que este é o Messias, e ele é o Salvador do mundo. Ele é o Messias de Israel, mas não apenas isso, ele é o Salvador do mundo inteiro. Então Jesus,
Jesus é, na verdade, o elo, certo? Que está unindo Israel e a igreja. É Jesus. Porque Jesus é o Messias de Israel, mas é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. E vai chegar um dia em que todo Israel vai olhar para o Senhor e vai lamentar, dizendo: por que é que nós não tivemos crido antes? Mas agora, hão de crer realmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como seu Messias. Deixa eu correr aqui porque meu tempo já foi. Só para dizer alguma coisa muito importante para nós. Por que é importante o estudo da escatologia? Primeiro, porque pode haver muito engano na questão teológica. Eu estou abordando essa questão porque pode haver algum engano, ou muito engano, na questão teológica que nós temos recebido por tradição. E nós temos que olhar para a palavra. Estava comentando agora há pouco com o pastor Luiz, né? Pastor Vieira, estava comentando, olha, a gente tem umas loucuras, nós teólogos às vezes somos meio loucos, temos umas teologias loucas. E eu um dia apresentei uma loucura da minha teologia para o Dr. Shed. Ele foi meu professor na faculdade, e aí eu já era pastor e tudo. Eu falei: Dr. Shed, preciso conversar com o senhor. Tá, tudo bem. Dr. Shed, eu creio assim. E apresentei uma das loucuras que eu tenho teológicas. E ele me olhou, falou: não tem base bíblica para isso? Eu falei: tem. Qual é a base bíblica? Fui lá, olha, é tal texto. Tem mais base bíblica? Esse texto aqui. Tem mais? Eu falei: não. Ele falou: tudo bem. É interessante, mas não prega isso. Prega a palavra. Interessante, mas prega a palavra. Não vá pregar suas loucuras teológicas. Eu fui pastor juntamente com o Valnice Milhomens. Por 10 anos trabalhamos juntos, além de termos sido missionários juntos na África, depois aqui no Brasil trabalhamos juntos. E aí um dia eu sentei com o Valnice e falei: Valnice, olha, eu creio assim. Ela olhou para mim: o senhor está louco? O Dr. Shed achou interessante. A Valnice me chamou de louco. São as nossas loucuras teológicas. Eu admito que talvez o pastor Luiz também deve ter algumas loucuras dele. Eu sei que tem, porque às vezes a gente conversa e às vezes nossa pseudo-doutrina, né, até começa a bater, mas às vezes a gente sai fora. Tem um pastor que está dando um curso de panorama bíblico, né, pela internet. E eu estou acompanhando porque é justamente isso aqui, viu, pastor Antônio? É isso aqui, ó, panorama bíblico, ele está passando então pelas doutrinas. Então ele começou lá com a criação do mundo, Adão e Eva, então ele está percorrendo a Bíblia, indo texto por texto, mas só um panorama. E aí, de repente, eu fiz uma abordagem e eu falei: espera um pouquinho, mas olha aqui na Bíblia e tal coisa e tal. A posição dele é bem diferente da minha. Ele já destrinchou aquilo tudo, desfez e pregou o jeito dele. Falei: tudo bem, nem vou discutir mais, porque aí é uma questão de discussão teológica, nem vou entrar nessa questão. Como diz o Dr. Shed, então prega a palavra. O que está na Bíblia, pega um texto e discorra sobre esse texto e vá a fundo no texto, mas não fiquem colocando coisas daquilo que não está na palavra. Seus conceitos são seus conceitos. Pregue os conceitos de Deus e pronto. Bem assim. Então, precisamos rever nossa teologia. Segundo, porque nós vivemos num mundo ateísta. Esse mundo que nós vivemos é um mundo ateísta. Não crê em Deus. Esse é o nosso tempo. Vamos para 2 aos Tessalonicenses. Depois eu volto aqui para Mateus 24. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 a 4.
1 a 4. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Paulo diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não vos acrescentará, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós estamos exatamente nesse tempo, certo? Num tempo onde o homem se julga Deus, certo? Onde é um mundo ateísta, certo? Então cada um tem o seu próprio Deus. É uma situação que nós vivemos hoje. Então nós precisamos, é importante o estudo desta palavra, porque nós não podemos nos embrenhar por essa onda ateísta que vive o nosso mundo. Terceiro, porque precisamos manter nossa fidelidade ao Senhor e nossa fidelidade à palavra do Senhor, não é? Então eu preciso, quando nós lemos as cartas do Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor realmente está destacando esse tipo de orientação. Está em Apocalipse capítulo 2, na primeira carta, que é a igreja de Éfeso. No versículo 4 e 5, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, do seu lugar, o teu candelabro, caso não te arrependas. Então eu preciso estudar escatologia, certo? Para eu saber que nesse contexto em que eu vivo, eu preciso manter a minha fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Eu preciso voltar à minha primeira fé, ao meu primeiro amor. Eu preciso realmente voltar a isto. Eu preciso me arrepender, né, das coisas erradas que eventualmente tenho praticado. E eu preciso também renovar a minha fé. Jesus pergunta uma vez para os discípulos: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé? Quando ele voltar, vai encontrar fé na terra? O mundo está se afastando da fé. Até as igrejas evangélicas estão se afastando da fé. Hoje a igreja virou realmente um ambiente onde o pessoal simplesmente faz festa e celebração, e muita palma, e muita dança, e muita coisa. Mas é preciso de que a igreja volte à fé. E a escatologia me faz voltar à fé. E ao amor, eu preciso renovar o meu amor, como Jesus diz à igreja de Éfeso. E eu preciso também estudar escatologia, porque é uma promessa da vinda iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. A qualquer momento ele chega. Evidentemente nós não podemos cronometrar a vinda de Jesus, né? Porque ele está além do cronômetro, ele está no seu Kairos. Mas a nível de Kairos de Deus, as coisas já estão, na verdade, muito próximas da vinda de Jesus ou do arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos estudar a doutrina do arrebatamento, né? Então vamos ver essa questão. Isso já está para acontecer. Então nesse tempo do Senhor as coisas estão já acontecendo. E eu preciso estudar escatologia, certo? Por causa das advertências de Jesus que ele faz às 7 igrejas que nós temos aqui no Apocalipse. Então quando ele diz aqui: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Então, se nós formos ver em cada uma das cartas de Jesus às igrejas,
a essas 7 igrejas, em cada uma delas há uma advertência do Senhor. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 10, ele diz no final do versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É uma advertência, ser fiel. Fidelidade e fé caminham juntas, ou são uma mesma coisa, certo? Porque quem caminha em fé anda em fidelidade. No capítulo 2, verso 16, ele diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Ainda nesse mesmo capítulo 2, no versículo 25, ele diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conservai o que tendes até que eu venha. Ele diz à igreja de Tiatira, e Tiatira, um lugar onde era o trono de Satanás, certo? Mas aqueles que estavam ali, fiquem firmes naquilo que vocês já receberam de mim. No capítulo 3, no versículo 5, Jesus diz para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós temos que estar alertas a essas advertências do Senhor. E quando chega na carta à igreja de Filadélfia, ainda no capítulo 3, no versículo 11, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Advertências do Senhor. E nesse mesmo capítulo 3, ainda ele vai dizer no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E depois ele diz no verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Advertências do Senhor às igrejas. As 7 igrejas representam a igreja de todos os tempos, representa a igreja daquilo que nós estamos vivendo também nesse tempo. Então é preciso voltar à escatologia, para que nós possamos voltar então àquilo que o Senhor realmente tem para cada um de nós. E eu quero terminar lendo com os irmãos mais um texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versos 16 e 17. Primeiro aos Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele termina esse texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É importante o estudo da escatologia. Por quê? Porque Paulo esperava Jesus para o seu tempo. Os apóstolos esperavam Jesus para o seu tempo. Nós não temos tempo aqui de mencionar Pedro, como Pedro aborda essa questão, não é? Então, falando realmente do final dos tempos, em que todos os elementos ardendo se desfarão. Então, como é que as coisas vão acontecer? Mas certamente teremos tempo durante todo este seminário para que possamos voltar a estas questões. É importante o estudo da escatologia, porque é matéria bíblica, porque é matéria que Jesus ensinou,
porque a matéria que vem do Antigo Testamento passa por Jesus no Novo Testamento, e é muito importante para nós que estamos vivendo neste tempo do fim, onde os sinais se manifestam cada vez mais. Os sinais da vinda do Senhor estão sendo manifestos dia a dia, seja por terremotos, seja por vulcões, seja por tsunamis, seja por fomes, por peste, por perseguição da igreja. Nós vivemos no Brasil e muitas vezes não sabemos o que está acontecendo com a igreja na Ásia, não sabemos o que está acontecendo com a igreja na África, não sabemos o que está acontecendo com a igreja na América Central, não sabemos o que está acontecendo com a igreja na Venezuela. Então estão aqui vizinhos de nós, e os crentes estão sendo perseguidos. Nós estamos com os sinais do fim manifestos. É importante estudar a escatologia. Para quê? Para que possamos estar alerta a estes sinais que a Bíblia vai nos mostrando a cada dia. Amém? Curva a sua fronte, vamos orar.